Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa palestra. Eu sou Nicole Passos e para mim é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui em mais uma edição do Conaroma. Então, agradeço ao Ian e agradeço a toda a organização desse grande evento que reúne tantos aromaterapeutas, tantas pessoas interessadas em aromaterapia, em cuidar da sua saúde através dos óleos essenciais. Para mim é realmente uma satisfação poder compartilhar conhecimentos, inspirar outros profissionais e, de alguma forma, contribuir na jornada daqueles que estão buscando novas formas de cuidar da sua saúde e de manter o seu bem-estar. E o tema de hoje, gente, é totalmente relacionado com isso, com hábitos, com o desenvolvimento consciente de estratégias para que a gente consiga manter a nossa saúde a longo prazo. Então, saúde crônica hackeando o organismo com aromaterapia. Antes da gente entrar no tema, quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada. Geralmente, aqui no Conaroma, eu escolho temas relacionados às gestantes, aos bebês e crianças, porque esse é o meu rol principal de atuação. Então, nos últimos 17 anos, eu venho atuando como naturoterapeuta, como enfermeira neonatal e pediátrica, acompanhando as gestantes, os bebês, as crianças, acompanhando as recém-mamães e os recém-nascidos, e mais recentemente direcionando os meus esforços e a minha pesquisa para a saúde da mulher. Então, sou docente de uma pós-graduação em saúde da mulher, de ginecologia natural, faço parte do programa de residência de enfermagem em saúde da mulher e também da pós-graduação em práticas integrativas complementares, onde eu ensino sobre aromaterapia. Também sou terapeuta floral, sou fitoterapeuta e nos meus atendimentos eu integro todos esses potenciais das plantas, não só aromáticas, mas das plantas medicinais em geral. Então, tanto na terapia floral, quanto na fito, quanto na aromaterapia, a gente pode recorrer aos potenciais maravilhosos desses grandes presentes da natureza que são as plantas. Atuo como produtora de conteúdo e suporte didático na Terra Flor e no projeto Bicho Aroma, trabalhando diretamente com a minha grande mestra em aromaterapia e uma amiga muito querida, que é Visho Chopin. Inclusive, não percam a palestra dela. Então, gente, hoje eu resolvi trazer esse tema porque ele permeia, na verdade, diversas situações de saúde. Esse tema de como buscar estratégias e como utilizar as ferramentas para modular o nosso organismo, que eu estou chamando aqui de hackeamento. Como que a gente pode hackear o nosso organismo? E esse termo saúde crônica que eu vou trazer para vocês, eu sei que é uma novidade, e ele foi inspirado pela minha amiga Raíssa Ebert, que é uma psicóloga longeva e vive do alto dos seus 90 e tantos anos com muita alegria, com muita autonomia, porque ao longo da vida ela fez e faz diariamente boas escolhas. Então ela sempre nos traz esse conceito da saúde crônica e eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, inspirada por muitas conversas que tive com ela, por muitos momentos juntas debatendo sobre esse tema. E aqui eu vou trazer também por que e como hackear o nosso organismo. O que a gente pode fazer para mapear as nossas necessidades vitais e atendê-las da melhor forma. E uma das ferramentas que a gente tem para fazer esse hackeamento é justamente a aromaterapia. Então, como utilizar a aromaterapia a nosso favor. Gente, esse é um tema fundamental. Como manter a nossa saúde ao longo do passar dos anos? Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente de alguma forma busca construir rotinas de saúde. A gente almeja chegar à longevidade de uma forma saudável. E isso acontece com muitas pessoas, mas nem todas conseguem. Por quê? Olhe, a gente precisa olhar para os nossos hábitos de vida, uma vez que o Brasil hoje é o campeão latino de diabetes. A gente precisa observar que essa é uma doença totalmente relacionada com o estilo de vida, assim como a hipertensão. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 28% da população, ou seja, quase 30% da população do Brasil vivendo com hipertensão. A gente sabe que essa é uma dupla quase inseparável, diabetes e hipertensão. Veja só, gente, viver com diabetes, principalmente do tipo 2, pode trazer várias implicações físicas, emocionais, sociais,
vai exigir com certeza uma mudança do estilo de vida que a pessoa poderia ter feito antes para prevenir essa situação de adoecimento. E requer também uma atenção à saúde constante para prevenir várias complicações que vêm do diabetes. De imediato, a pessoa que vive com diabetes é como se ela tivesse colocado a energia no modo soneca. Então, geralmente tem muitos episódios de letargia, um cansaço eterno, aqueles episódios de hipoglicemia que podem dar um grande susto, a pessoa pode chegar inclusive a desmaiar, além de aumentar as chances de desenvolver obesidade ao longo do tempo. Mas não é só isso. O diabetes é uma doença que muitas vezes tem uma evolução progressiva, silenciosa e deixa estragos muito potentes. Então, a longo prazo, esse cenário da vida com diabetes, inclusive com a hipertensão também, vai se tornando cada vez mais dramático. Então, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, pode aumentar o risco de perda de visão, de lesão renal, de problemas de circulação, de problemas de cicatrização. A pele do diabético demora muito mais a cicatrizar e até mesmo correr algum risco de perder um membro. E, gente, geralmente a gente pensa em diabetes e hipertensão como doenças relacionadas ao envelhecimento. Mas, na verdade, o Ministério da Saúde está trazendo um dado para a gente de que o maior crescimento de incidência de diabetes e hipertensão acontece na população jovem. Então, pessoas de 18 a 25 anos que cada vez mais estão desenvolvendo essas doenças. Isso, mais uma vez, nos mostra que são doenças relacionadas completamente ao estilo de vida que nós estamos tendo. Nós estamos adotando hábitos de vida diários que são adoecedores e que ao longo do tempo vão trazer impactos muito fortes, não só na saúde física, como também na saúde mental. Hoje, o Brasil é o campeão de afastamentos de trabalho por ansiedade, depressão e questões de sono. Então, esse ano, 2025, o Brasil atingiu esse recorde, foi o maior número de afastamentos de trabalho nos últimos 10 anos. Isso se relaciona muitas vezes com o estilo de vida que é frenético. Então, as pessoas acordam muito cedo, têm muitas atividades ao longo do dia, tem uma sobrecarga de informações chegando no cérebro, não estão se alimentando bem, não estão tendo hábitos de atividade física, rotinas de lazer, tempo com a família. O trabalho acaba ocupando a maior parte do nosso dia. E com isso, a gente tem sempre um sono prejudicado, uma alimentação prejudicada, um convívio social prejudicado, afetando de forma brusca as nossas emoções e a nossa mente. Então, ansiedade e depressão são condições muito sérias que caracterizam uma perda realmente da saúde mental e que podem afetar não só o bem-estar emocional, mas também a saúde física, os relacionamentos, o próprio desempenho no trabalho, nos estudos e a qualidade de vida de uma forma geral. E geralmente essas condições coexistem, ou seja, a pessoa pode ter diabetes, ou desculpe, a pessoa pode ter ansiedade, pode ter depressão ao mesmo tempo. E nessas condições, seja o diabetes, a hipertensão, a ansiedade, a depressão, geralmente o problema de sono está presente, afetando ainda mais esse organismo. Afinal de contas, o sono é um poderoso regulador do nosso organismo. Então, a gente precisa, na verdade, mapear essas condições, entender quais são suas implicações, para que a gente possa evitar que essas condições se somem e até mesmo se agravem ao longo do tempo. E para isso, gente, a gente vai precisar de mudanças de hábitos. Afinal de contas, como eu falava no início, todos nós vamos envelhecer, todos nós queremos envelhecer de uma forma saudável. E para chegar aos 60 mais, com saúde, com alegria, com vitalidade, a gente vai precisar mudar alguns hábitos. Então, hoje no Brasil, mais de 17% da nossa população vive com mais de 60 anos. E a estimativa do IBGE é que até 2070 esse número mais do que duplique, ou seja, a gente vai ter mais de 30% da população com mais de 60 anos. Eu espero fazer parte dessa estatística, assim como você também. Mas não basta a gente envelhecer.
para envelhecer, para ter uma longevidade saudável, para construir essa longevidade saudável, nós precisamos de saúde crônica. E o que seria essa saúde crônica? Seria um estado de saúde integral, prolongado e que permite uma longevidade com alegria, com dignidade, com autonomia. Então, essa mudança de hábitos, essa tomada de decisões conscientes é realmente a melhor estratégia para que a gente consiga obter uma longevidade com autonomia, podendo se levantar sozinho, podendo se alimentar sozinho, tomar seu banho, escolher sua roupa, fazer um passeio, fazer uma viagem, ter relações sociais saudáveis, com mais independência, com mais liberdade também. Essa liberdade ela é construída desde a nossa fase jovem. Na verdade, ela é construída desde que a gente nasce, mas de forma consciente, tomando as próprias atitudes e escolhas, acontece desde a nossa juventude. Então, se você não começou ainda a ter hábitos saudáveis, hoje é uma boa oportunidade. Se você já tem hábitos saudáveis e precisa otimizá-los, porque a gente sempre precisa otimizá-los, eu espero que de alguma forma esse momento que juntas, essa partilha, consiga te inspirar a tomar algumas decisões. Então, aqui eu vou trazer o que seriam os pilares dessa saúde crônica. Muitas vezes a gente pode ver esses pilares também na medicina do estilo de vida, na medicina 3.0, como muito tem se falado, que é, na verdade, uma busca por um olhar mais integral, um olhar que considere as diversas dimensões do ser humano e tudo aquilo que pode, de alguma maneira, construir saúde, prevenir doenças, promover hábitos mais saudáveis. Então, aqui a gente está falando principalmente de promoção de saúde e prevenção de doenças. E isso a gente consegue através de uma alimentação saudável, através de uma atividade física adequada, através de um sono reparador, da manutenção de um contato social saudável, de cuidados que vão priorizar a nossa saúde mental, da nossa espiritualidade e autoconhecimento, ainda que você não seja uma pessoa religiosa, mas você pode sim desenvolver hábitos de autoconhecimento e de espiritualidade, e, quando possível, sempre que necessário, os cuidados profissionais adequados também. Então, agora a gente vai falar sobre cada um desses pilares e eu vou trazer alguns insights para vocês. Então já prepara aí o seu bloquinho de anotações, já separa o seu óleo essencial favorito, eu sempre tenho um aqui nas minhas mãos, e vamos falar agora sobre cada um desses pilares da saúde crônica, começando pela alimentação. Gente, a alimentação é a base de tudo. E uma alimentação saudável, ela não necessariamente requer ingredientes caros ou exóticos. Na verdade, uma alimentação saudável seria uma alimentação baseada em vegetais frescos, livres de agrotóxicos, livre de veneno, que é uma das piores coisas que a gente pode ingerir. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu ingiro vegetais, legumes, verduras, folhosas, mas são alimentos que estão cheios de veneno. E isso, ao longo do tempo, vai se acumulando no nosso organismo e provocando uma série de alterações nos nossos hormônios, alterações na nossa saúde cardiovascular e alterações, inclusive, na nossa saúde mental. Então, esses alimentos frescos, livres de agrotóxicos, seriam a base da nossa alimentação. Mas não necessariamente é uma alimentação vegetariana, dependendo da condição e das necessidades de cada organismo, você vai sim precisar ingerir proteínas animais ou proteínas vegetais de uma forma bem organizada e muito consciente, de uma forma estratégica. Então, proteínas de qualidade, sejam elas vegetais ou animais, uma baixa ingestão de carboidratos vazios, que seria bolos, biscoitos, pães, farinhas brancas, e uma baixa ingestão de gorduras, principalmente trans. Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável, é basicamente comida de verdade. É uma ingestão adequada de vitaminas e de minerais essenciais, que é isso que vai dar o combustível para a gente manter a nossa saúde como um todo. Mas não só isso, a ingestão é muito importante, mas o processamento desses alimentos também é fundamental. Então, ter uma boa saúde intestinal
é fundamental para que a gente consiga ter uma boa produção de serotonina, por exemplo, ter um bom aproveitamento das vitaminas e minerais. E quando a gente tem uma alimentação que está certinha, está bem regrada, nossa saúde intestinal está em dias, a gente tem um menor risco de câncer, tem uma melhora da absorção de nutrientes, isso vai te dar mais energia ao longo do tempo, vai te dar mais saúde cognitiva, vai melhorar a sua produção de serotonina, você vai se sentir melhor, mais alegre, mais disposto, mais disposta. Vai melhorar a manutenção do seu sistema imune e da sua saúde hormonal. Agora, quer saber de uma coisa? Sabe aquela fome insaciável, aquela fome assim que não passa de jeito nenhum, que você se alimenta, você procura manter horários, mas está sempre com aquela fome, geralmente de doce, geralmente de coisas que não deveria comer. Pois é, gente, essa fome constante, ela é um sinal de alerta de que a sua glicose e a sua insulina, elas estão dançando fora do ritmo. Se você tem um cansaço eterno, aquele cansaço que não te larga de jeito nenhum, isso pode ser um sussurro do seu cortisol ou da sua T3 que está em falta. E sabe aquela energia no modo soneca, que você tem pouca concentração, que você parece que está assim fora da sintonia? Pois é, e os seus cabelos caindo, aquela perda de energia, perda de cabelos, a pele ressecada. Gente, isso nada mais é do que um grito de socorro do organismo. O nosso organismo o tempo inteiro nos denuncia de que ele está em falta de nutrientes, de que existe uma anemia funcional, de que existe uma hipovitaminose funcional. Ainda que os exames digam outra coisa, ainda que os exames estejam dizendo que está tudo certo, mas quando você realmente tem sinais e sintomas como esses, o seu corpo está dando um sinal de alerta, gritando por socorro, pedindo ferro, pedindo vitamina D, pedindo B12. Ou seja, é preciso realmente olhar para essa nutrição, para essa alimentação ao longo dos nossos dias de uma forma muito consciente. Nada melhor do que uma boa nutricionista funcional para ajudar a ajustar essa alimentação da maneira que você realmente merece, que seu corpo precisa. E é lógico que além também da aromaterapia que a gente vai falar hoje, a gente tem alguns recursos da fitoterapia que podem auxiliar bastante. Então, se você quer turbinar o seu foco, concentração, quer ter mais energia para ir na academia, por exemplo, maca peruana. A maca peruana dá uma turbinada, assim como o ginseng também, dá uma turbinada e ativa aquela hiperprodutividade que muitas vezes a gente precisa recorrer. Já se a sua intenção, por exemplo, é diminuir a inflamação, muitas vezes até uma inflamação subclínica, ela não está presente nos seus de forma expressa, mas você está sentindo um cansaço, sentindo uma dificuldade em vários setores. Então, o seu organismo pode estar realmente num nível de inflamação que precisa ser cuidado para que não se torne um adoecimento mais tarde. E aí, para isso, a gente pode recorrer a fitoterápicos que são anti-inflamatórios, como gengibre, a cúrcuma, a pimenta preta, que é um trio assim imbatível. Mas já se você quer blindar a sua imunidade, a gente está entrando no inverno agora, então começa em muitos lugares muita chuva, em outros lugares muito frio, tempo muito seco, e é muito comum que surjam aí as alergias respiratórias, gripes, resfriados. Então, se você quer blindar a sua imunidade, fazer um shot de limão com própolis, mel e hortelã-pimenta todos os dias vai te ajudar bastante. Afinal de contas, esse é um quarteto fantástico do bem-estar. Então, dicas rápidas de hacks que você pode fazer para manter a sua saúde em dias. Mas além da alimentação, tem um outro pilar importantíssimo. Olhe, sem uma boa alimentação e sem um bom sono, nosso organismo não consegue se manter equilibrado. Essas são condições indispensáveis e negociáveis para que a gente tenha uma saúde crônica. E o sono, gente, não está relacionado apenas à quantidade de horas. Muitas vezes você pode até ter horas de sono, mas não tem um sono de qualidade. Então, o que seria um sono de alta qualidade? Seria o sono adequado, com um horário programado, com tempo suficiente para você dormir o necessário, que é diferente para cada pessoa, com um ambiente escuro,
confortável, porque isso vai fazer com que você realmente tenha um relaxamento profundo, consiga passar por todas as fases do sono. E, gente, o sono não tem nada melhor do que o sono para hackear o nosso organismo. Ele é o melhor hackeamento do nosso organismo que existe. O melhor hackeamento que pode existir do nosso organismo é a gente dormir bem, na hora adequada, com o tempo necessário, ambiente escuro, confortável, com o mínimo de estímulos, preparado para que você consiga ter esse sono profundo. Coloca uma lavanda, coloca uma bergamota, uma roupa de cama agradável. Afinal de contas, o sono é essencial para a nossa recuperação física. E, na verdade, o sono é uma estratégia de ajuste do nosso organismo. Ele é essencial não apenas para os reparos em geral, mas para o nosso equilíbrio hormonal, para o nosso desempenho mental, para a nossa saúde metabólica. É o sono que constitui um processo ativo de reparação das nossas células, tanto neurais quanto as células do corpo como um todo, consolidação de aprendizados e a manutenção de uma homeostase em geral, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo depende de um bom sono. E o sono adequado regula o eixo HPA, que é o nosso eixo hipotálamo pituitária adrenal. Esse eixo, ele é ativado quando a gente recebe as bandeiras vermelhas, sinais de alerta, que motivam o estresse. E é através desse eixo que a gente libera glicocorticoides, que a gente libera adrenalina, que a gente libera cortisol. Então, quando o eixo HPA está bem modulado por um sono adequado, a gente tem a diminuição do nível excessivo de cortisol e acaba protegendo o nosso organismo dos efeitos do estresse crônico. Então, já temos dois pilares fundamentais aqui, a alimentação e a qualidade de sono. O terceiro pilar é o movimento. E esse movimento pode ser aquele mais adequado para a sua fase de vida, mais adequado para o seu contexto. O que é importante é a gente manter essa movimentação, manter a atividade muscular, porque os nossos músculos, gente, os músculos esqueléticos, eles são uma verdadeira fábrica de força e de movimento. Os músculos esqueléticos agem como uma grande glândula endócrina dinâmica, que está sempre liberando as miocinas, que são citocinas, proteínas bioativas. Elas são liberadas na nossa corrente sanguínea e elas atuam na comunicação celular. Então, essas miocinas, elas são proteínas que agem como ativadoras de hormônios e elas têm um impacto profundo no nosso metabolismo energético. Elas podem reduzir a inflamação, elas melhoram o nosso sistema imunológico, facilitam a liberação de endorfinas, de serotonina, de dopamina. É por isso que depois de uma atividade física vem aquela sensação enorme de bem-estar, porque o nosso organismo realmente precisa dessa movimentação. E, gente, os nossos músculos esqueléticos, eles têm fibras musculares super especializadas que se organizam em feixes que são justamente capazes de fazer essa contração. E nós temos dois tipos de fibras. A gente tem as fibras do tipo 1 e do tipo 2, e cada uma delas tem a sua contribuição particular. Então, as fibras do tipo 1, elas são as rainhas do aeróbico e da resistência. Elas são as campeões da liberação de miocinas anti-inflamatórias, ou seja, exercício aeróbico, exercícios de resistência liberam miocinas anti-inflamatórias, vão diminuir o nível de inflamação do nosso organismo. Já as fibras do tipo 2, elas são mobilizadas nos exercícios de explosão. Então, elas vão favorecer uma liberação hormonal. E é por isso que é preciso que a gente adeque os tipos de exercício que a gente faz, contemplando diferentes estímulos para que a gente consiga ter uma combinação de fatores que vai trazer a saúde endócrina. Então, seria o tipo de exercício que você escolhe fazer, o nível de treino que você faz, mais leve, intermediário, um treino mais puxado, mais avançado, e combinados com os seus fatores genéticos. Tudo isso vai gerar respostas hormonais sob medida. O que é importante é manter essa rotina de exercícios.
Hoje já se sabe que músculo faz saúde cerebral. Quanto maior e mais potente a sua musculatura, mais você tem um aporte cerebral garantido ali, a sua saúde cerebral, a oxigenação cerebral e um desenvolvimento saudável que vai te levar a uma longevidade ali com autonomia e com alegria, como a gente espera. E para as mulheres tem ainda um fator, que a gente precisa adequar a atividade física à nossa fase do ciclo menstrual. Então, a atividade física ela é diferente para cada fase de vida, e para as mulheres ela é diferente a cada fase do nosso ciclo também. Então, se você ainda vive essa fase menstrual, se você recebe o seu ciclo todos os meses, é muito importante que você adeque o seu exercício físico. Então, período menstrual, fase folicular, você vai fazer exercícios leves que exijam menos da sua musculatura, porque você já tem um nível de energia mais baixo nessa fase. Já na fase ovulatória, você está no período fértil, você está com bastante oxigenação, é uma fase excelente para você fazer ganho muscular, exercícios de alto impacto que vão desenvolver musculatura. E na fase lútea, que você já começa a ter um declínio energético dia após dia, até chegar no seu período menstrual novamente. Então, essa é uma fase de foco na perda de gordura. Dessa forma, quando você adequa o seu treino à sua fase do ciclo, você vai treinar conforme seu nível de energia natural. E com isso você vai promover uma melhora do desempenho e uma melhor recuperação muscular para o seu organismo. Então a gente precisa sempre estar atento às nossas condições individuais e de alguma forma procurar otimizar essas condições. Isso que é o hackeamento do nosso organismo. Gente, então já temos 3 pilares e o quarto deles seria então a saúde mental. Fazer práticas de autocuidado, fazer uma boa gestão do estresse, procurar apoio profissional quando necessário, tudo isso faz parte da saúde mental. E a saúde mental, gente, ela influencia diretamente nas nossas relações, ela influencia no nosso desempenho do trabalho, em tudo. E tem uma influência, nosso estado mental, ele tem uma influência direta também nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, comportamentos, relações sociais e até mesmo na nossa saúde física. Então, pessoas com ansiedade, com depressão, elas têm uma tendência a ter um maior nível de adoecimento, justamente porque o corpo não está em homeostase, ele está trabalhando com condições prejudicadas. Então, o que você pode fazer para priorizar a sua saúde mental? Investir em práticas que contemplem o seu autocuidado, investir em práticas que façam com que você se sinta mais confortável com a sua mente. E uma delas muito simples, aparentemente muito simples, mas que dá um trabalhinho para fazer a manutenção dela, é manter uma rotina estruturada. Quando você tem uma rotina estruturada, você amplia sua capacidade de lidar com os desafios do dia a dia, porque eles vão acontecer. Mas se você está com tudo estruturado, tudo bem organizado, fica mais fácil de você conseguir manejar aqueles imprevistos, aquelas situações que fogem do seu controle. E lidar bem e se adaptar às mudanças e às adversidades que naturalmente vão surgir. Também manter uma rotina organizada vai reduzir o seu estresse e aquela ruminação mental. Nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho algo para entregar, enfim. Isso ocupa um espaço precioso da sua mente que poderia estar sendo usado para outras situações. Junto dos hábitos de saúde mental, a gente precisa olhar com bastante carinho para a nossa saúde emocional, porque elas caminham juntas. Então, a maioria das pessoas nem consegue identificar de onde vem a sua ansiedade, de onde vem a sua depressão, por que está se sentindo insegura, por que tem uma sensação constante de desamparo, de abandono e outros tipos de sofrimento psíquicos que estão muito presentes nas situações de adoecimento mental. E essas situações, gente, frequentemente elas estão relacionadas com a qualidade do vínculo no início da vida. Isso eu acompanhei de pertinho, porque já atendi muitas famílias, centenas de recém-mamães com seus recém-nascidos, e a gente observa como a qualidade do vínculo familiar nos primeiros dias, nas primeiras semanas e primeiros meses de vida vai determinar uma saúde emocional e uma saúde mental ao longo de toda a vida. Mas, embora a gente não possa voltar atrás e refazer aquilo que já aconteceu,
aconteceu, a gente pode sim ter estratégias para ressignificar alguns traumas vivenciados, que podem ser inclusive inconscientes. Muitas vezes você nem tem acesso a essa informação consciente de situações de dor que foram vivenciadas, seja intrauterinas, seja nas primeiras semanas de vida ou nos primeiros anos de vida, mas através de terapia, de acompanhamento terapêutico, de uma investigação no seu autoconhecimento, você pode identificar essas situações e pode trabalhar com elas de uma forma que seja mais saudável para o seu organismo. Então, tudo isso compõe a nossa saúde mental. E os óleos essenciais, através do estímulo da memória, através do estímulo das emoções, eles podem ser ferramentas de resgate dessas situações e de ressignificação de algumas situações de dor na nossa vida. Bom, um outro pilar importantíssimo é o contato com a natureza. Gente, nós somos seres da natureza, nós somos seres naturais. E retornar para o nosso habitat natural vai ampliar nossa percepção dos sentidos e vai nos conectar com os poderes curativos da natureza. Afinal de contas, uma caminhada na mata, a gente está recebendo os fitoncidas, a gente está recebendo aquelas substâncias liberadas pelas árvores. A gente recebe o canto dos pássaros, o som dos insetos, e tudo isso regula o nosso organismo, vai facilitar o equilíbrio das nossas ondas cerebrais, vai diminuir a ansiedade, vai aumentar o relaxamento, a sensação de quietude e um despertar para o nosso momento presente. Então, vocês estão vendo aqui nessa fotinho, eu estou aos pés de uma samaúma, no meio da floresta amazônica. Essa é uma viagem que eu faço questão de fazer pelo menos uma vez por ano, seja com a minha família, ou seja levando grupos para a floresta, porque lá, embora você possa pensar que, nossa, a floresta é perigosa, tem bichos, tem onça, tem cobra, mas na verdade lá é um ambiente completamente protegido, é um ambiente onde a gente se integra com essa natureza e reconhece que nós somos parte dela. Muito mais perigoso seria a gente estar no meio de um trânsito barulhento, sujeito a ladrões, sujeito a violências urbanas diversas. Então, quando a gente está na floresta, a gente está num ambiente seguro. E essa história de caminhar na floresta, ela é tão séria que os japoneses já sistematizaram uma terapia de banho de floresta. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Nos últimos anos ficou muito conhecido o banho de floresta, exatamente porque essa é uma prática que diminui a atividade do nosso sistema nervoso autônomo, simpático. Então, diminui a ativação simpática, que é aquele mecanismo de luta e fuga, e aumenta a nossa ativação parasimpática, trazendo um estado de mais relaxamento, de mais conforto, calma, renovação, melhora do nosso estado emocional e a diminuição da ansiedade. E junto disso, gente, o parasimpático regula algumas funções do nosso corpo também. Então, o simples caminhar de forma consciente na floresta, respirando profundo, em silêncio, com um olhar atento, com um momento presente ali, você está ancorado no seu momento presente, isso vai diminuir a sua pressão sanguínea, vai diminuir a frequência cardíaca, diminuir a liberação de cortisol e vai facilitar essa sensação de pertencimento, de relaxamento e de segurança que a gente só encontra no meio da natureza. Bom, além da natureza, nós somos seres sociais, então nós somos seres naturais, moldados e desenvolvidos para viver em natureza, e nós somos também seres sociais, moldados para viver em sociedade, para ter relações, para ter amizades, para ter relações afetivas, para se nutrir do contato com outras pessoas. Essa conexão, gente, vai melhorar não só a saúde mental, mas também a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Então, as últimas pesquisas indicam que essas conexões sociais, ou seja, manter grupos, seja grupo de amigos, grupo da igreja, grupo de oração, grupo de estudos, qualquer tipo de grupo que seja saudável para você, isso vai ter um efeito direto na modulação do eixo HPA. Olha o quanto a gente está falando do eixo HPA. Esse eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, é o que vai fazer a modulação do estresse, junto com o sistema nervoso central, é lógico, e junto com
o nosso nervo vago eferente. Isso vai diminuir a ativação prolongada desse sistema durante os períodos de estresse e vai prevenir um desgaste físico. Então, você vai ter uma mente mais relaxada, mais confiante, porque você tem um suporte, uma rede de apoio que suporta as suas relações. Essa rede social nutritiva, que não é as redes sociais que a gente está acostumado por aí no nosso celular, mas é o contato olho no olho, é o contato pele a pele, tocar as mãos, é receber abraço, é dar risadas. Tudo isso vai facilitar que a gente tenha muito mais saúde, vai diminuir o risco de desenvolver transtornos como depressão ou ansiedade, por exemplo. E além disso, gente, é fundamental que a gente trabalhe o nosso autoconhecimento e a nossa espiritualidade. Para muitas pessoas, esse é um pilar esquecido, porque a vida prática nos leva para longe desse silêncio interior. Para a gente desenvolver autoconhecimento e para desenvolver a nossa espiritualidade, seja ela qual for, independente de religião, a gente precisa ter momentos de pausa. E está cada vez mais difícil ter pausa. Então é importante incluir momentos no seu dia, na sua semana, um momento no seu mês, em que você consiga praticar a sua espiritualidade. E isso pode ter um impacto muito profundo na sua saúde. Então tem uma pesquisa bem interessante, uma dissertação que investiga o impacto da espiritualidade na saúde física. E os pesquisadores encontraram que o simples fato de abrir espaço para a sua espiritualidade, trabalhá-la, vai fazer uma redução do estresse, da depressão, aumenta a sua socialização, ou seja, aumenta os seus contatos sociais saudáveis, melhora a interação familiar, aumenta o seu nível de conforto interno, de segurança, de melhoria dos níveis de pressão arterial, diminuição da necessidade de uso de medicação hipertensiva e os psicofármacos em geral para ansiedade e depressão. Então, hoje a gente encara a espiritualidade, o autoconhecimento como uma tecnologia leve de suporte ao bem-estar e promoção da saúde. Não é terapia, não substitui nenhum outro tipo de intervenção de saúde, mas é uma tecnologia natural que nos dá suporte para o bem-estar e para a promoção de uma vida saudável. E lógico, além de todos esses pilares, buscar um cuidado profissional adequado, de profissionais qualificados, fazer seus exames de rotina, mas não só fazê-los, levá-los para um profissional que consiga ter um olhar abrangente, que consiga fazer uma interpretação e uma conduta individualizada. Porque veja só, gente, não basta a gente analisar os exames pelos níveis padrão. É preciso estar atento e ir além das referências, porque muitas vezes o exame está no padrão, mas você tem sinais e sintomas que denunciam como seu organismo está precisando de uma atenção maior. Esses sinais e sintomas, eles dão piscas, eles dão um sinal de alerta para você ver que algo não está indo bem e que você precisa trabalhar na prevenção. Então, aqui eu trouxe um exemplo de algo que é muito constante, que a gente sempre encontra as pessoas com ferritina, com a vitamina D, com a B12, com magnésio, sempre abaixo daquilo que seria adequado, apesar de estar dentro dos valores de referência. Então, muitas vezes a pessoa faz o seu exame e fala: mas eu estou na referência, tá tudo certo. Sim, mas esses valores de referência mais baixos, eles já vão indicar para você um comprometimento da função do seu organismo, um comprometimento cognitivo, a diminuição da sua imunidade. Então, muitas vezes são situações em que a pessoa está se sentindo muito cansada, está com queda de cabelo, está com problema de concentração, mas os exames estão nesse nível e o profissional fala: não, está tudo certo. Então, se você está com uma ferritina 15 e o profissional te diz que está tudo certo, não, lute pelo, no mínimo, pelo 50, que vai fazer com que você tenha mais foco, tenha mais atenção, tenha mais disposição. Se você tem uma vitamina D que está em 35, lute para chegar até os 70. E esse lute é o quê? Mudança de hábitos de vida, alimentação, suplementação, é tomar banhos de sol, é fazer suas atividades físicas, enfim, é fazer toda uma mudança para que você consiga atingir esses números ótimos. Então, a B12, por exemplo, ela pode estar em 210, mas você vai se sentir muito mais cansada, vai sentir muito mais perda de vitalidade do que uma B12 que está lá em 700, 750. Quando você tem esses números mais altos, você tem
Com esses valores superiores, você vai ter melhora do seu foco, atenção, disposição, sono, melhora do humor, da libido, redução da queda de cabelo, melhora do desempenho muscular, ou seja, você atinge um nível de saúde crônica que a gente está buscando como sempre. E para isso, gente, a gente precisa de estratégias para hackear o nosso organismo. Então, como hackear o organismo? A gente vai criar na verdade, hábitos para manter e sustentar uma saúde de forma individualizada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o que é bom para mim talvez seja um pouquinho diferente para você. Muitas vezes um nível ótimo de um exame vai ser ok para um e não vai ser ok para outra pessoa, uma alimentação ou mesmo um óleo essencial. Então é preciso que a gente investigue e faça pequenos ajustes, e cada um desses ajustes vai contribuir diretamente para um estado de mais saúde, de mais bem-estar físico, mental, emocional e até espiritual. Então, com essa ideia de hackear o nosso organismo, eu quero dizer que é sim possível viver melhor, por mais tempo, com mais propósito e tomando as rédeas biológicas do nosso corpo através de rotinas muito simples. A principal delas que a gente vai propor aqui, porque o grande tema é a aromaterapia, então eu proponho aqui a aromaterapia como um biohacking sensorial, ou seja, a aromaterapia como um jeito inteligente e imediato de reprogramar as suas emoções, o seu foco e a sua energia. Lógico, junto de todos aqueles pilares, a gente vai introduzir o uso dos óleos essenciais com pequenas ações que vão ter grandes efeitos na sua rotina. E para isso, gente, é preciso que você teste quais são os melhores aromas para você. É preciso que você observe como você se sente na presença de um aroma e descubra o seu próprio hack natural para a saúde crônica. Então, aqui, por que eu estou propondo fazer esse hackeamento através da aromaterapia? Porque, gente, simplesmente é um biohack sensorial incrível, imediato. Então, através da ação dos óleos essenciais, das suas moléculas, a gente pode ter uma modulação da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória. Através de algumas moléculas, a gente tem a mudança da composição das ondas cerebrais por estímulos que a gente vai ver não só do eixo HPA, mas também do sistema límbico. A gente vai ter melhora do sistema do estado mental e a gente vai ter uma modulação de hormônios e neurotransmissores. E como isso acontece? Bom, vocês já devem estar bem habituados a ouvir aquela explicação sobre o sistema límbico, e hoje eu trouxe aqui um pouquinho de como atua o eixo HPA. Então, nós mamíferos temos o eixo HPA, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, o sistema nervoso simpático e o nervo vago eferente como as nossas grandes vias responsáveis pela resposta do sistema nervoso central ao estresse. Então, são essas vias que recebem as sinalizações e que vão transmitir esses sinais para o sistema nervoso central. E aí, os óleos essenciais, além de atuarem no sistema límbico, eles também vão agir diretamente no eixo HPA e vão fazer a ativação de receptores de neurotransmissores que vão modular o nosso humor. Então, esses receptores de serotonina, de dopamina, de GABA, por exemplo, que vão atuar diretamente na modulação do nosso organismo. Então, muitas vezes os óleos essenciais atuam nesse eixo e atuam também fazendo a diminuição da liberação de glicocorticoides pela nossa adrenal. Isso vai facilitar o quê? Diminuição de fatores inflamatórios, vai estimular a nossa imunidade e, com isso, uma regulação de todo o nosso organismo. Então, as vias basicamente são essas: a modulação dos receptores neuronais com a interação com receptores de neurotransmissores como GABA, serotonina, dopamina, ou a modulação de canais iônicos. Também as moléculas dos óleos essenciais vão fazer uma inibição enzimática, ou seja, elas vão atuar na síntese ou na degradação de alguns neurotransmissores e hormônios, fazendo com que a gente tenha maior ou menor estímulo desses no nosso organismo. E além disso, a gente sabe que muitas moléculas presentes nos óleos essenciais têm um potencial anti-inflamatório, e com isso, ela vai fazer uma modulação desse eixo HPA, a diminuição indireta dessa cascata de ativação inflamatória, trazendo mais saúde e mais vitalidade para o nosso organismo. E para que isso aconteça, gente, a gente precisa basicamente obedecer
duas regras. Então, a primeira delas é a de obedecer o nosso ciclo circadiano. A gente precisa entender que o nosso ciclo circadiano, ele faz o ritmo do nosso organismo. E o futuro da saúde, o desempenho saudável, está centrado em práticas personalizadas que você vai escolher ao longo do seu dia, respeitando o seu relógio biológico interno. Ouvir o seu corpo, ouvir o seu ciclo circadiano e obedecer a ele é o primeiro passo para viver mais e melhor. Então é preciso ajustar suas atividades às horas do seu dia, de acordo com o seu nível de maior ou menor atividade. Ou seja, é modular a sua rotina, organizar a sua rotina para obedecer ao seu ciclo circadiano. Gente, o nosso ciclo circadiano, ele determina nossos ritmos biológicos. E esses ritmos biológicos, eles são indicadores naturais de quando a gente pode ter mais ou menos atividades. Isso vai evitar a sobrecarga do nosso sistema nervoso e do nosso sistema hormonal, por exemplo, nosso metabolismo. Então é preciso que você escolha momentos para fazer atividade física, momentos para fazer sua alimentação, momentos para usar computador, para usar telas que sejam adequados com seu ciclo circadiano. Quando você está fazendo uma adaptação crônica fora do seu ciclo circadiano, ou seja, quando você força diariamente o seu organismo a se adaptar a um ritmo que não é natural para ele, você pode começar a ter alterações hormonais, porque aí o organismo vai precisar compensar cronicamente aquelas mudanças e produzir hormônios na hora inadequada e ativar o metabolismo numa hora inadequada. Isso vai ao longo do tempo prejudicando o funcionamento do organismo como um todo. Além disso, a alimentação e sono são pilares fundamentais. Lembra que eu falei lá no início? Então é preciso ter um horário adequado que vai permitir a prevenção de uma resistência insulínica, de uma exaustão adrenal, da perda de foco e manter o seu nível de energia adequado ao longo do dia. Então aqui, gente, eu trouxe uma figura do nosso ciclo circadiano e que traz essa noção de que a gente realmente tem um relógio interno determinando o que precisa ser feito a cada momento. Então, no início da manhã, olha só, a gente tem lá por volta das 6 horas da manhã um aumento da pressão sanguínea, a gente está se preparando para despertar. Então, aumenta a pressão sanguínea, está irrigando os seus tecidos, está bombeando o seu sangue, gradativamente vai ter um aumento também de cortisol, fazendo com que você desperte. Nesse momento é super importante que você se hidrate, se possível, manter um jejum nas primeiras horas do dia, porque o seu metabolismo ainda não está ativado. Você precisa fazer a eliminação do seu intestino, que vai acontecer entre 6 e 8 horas da manhã, dependendo do seu organismo, e somente após isso é que você deveria se alimentar de novo. Aí a gente tem um pico de energia ao longo do dia, que ele atinge mais ou menos até as 2 horas da tarde ou 3 horas da tarde, dependendo do seu organismo, e depois a gente já começa a fazer um declínio e começa já a se preparar para reduzir esse ritmo e realmente descansar. Então, no final do dia, por volta das 6 da tarde, por exemplo, a gente já começa a ter uma pressão sanguínea em queda, a gente já tem queda do nível de cortisol, a gente já começa a ter uma liberação de hormônios e neurotransmissores que vão preparar o nosso organismo para o sono, para que a gente possa, lá no meio da noite, no início da noite, na verdade, começar a liberar a melatonina e conseguir dormir bem, conseguir dormir de uma forma adequada. A gente tem um pico de melatonina na madrugada, mas aí entenda, se você estiver usando telas, por exemplo, até muito tarde, se você estiver fazendo atividades físicas até muito tarde, toda essa liberação cadenciada, ela fica muito prejudicada. Então é preciso manter uma rotina estruturada de sono, de alimentação, de trabalho, de lazer, de atividade física, tudo isso precisa entrar nesse reloginho aqui do nosso organismo. E para que a gente consiga organizar isso com a ajuda dos óleos essenciais, eu vou propor então para vocês um desafio de 7 dias, hackeando o organismo
o corpo e a mente com a aromaterapia. Então, durante 7 dias, eu proponho que a gente experimente pequenas mudanças que podem modular a resposta ao estresse, que podem melhorar o sono, que vão ajudar a trazer clareza mental e ajudar a manter um equilíbrio emocional. Então, são 7 dias para você implementar esses hábitos e, ao final desses 7 dias, entender o que fez sentido para o seu organismo, o que realmente ajudou você e o que você realmente quer levar para a sua vida. Então, topam esse desafio? Vamos ver aqui cada um desses 7 dias o que a gente vai propor, o que a gente vai fazer com os óleos essenciais e pequenas práticas que vão ter um grande impacto na sua rotina. Então, gente, no primeiro dia, a gente vai começar reduzindo o ruído mental, concentrando a nossa mente, desenvolvendo maior nível de atenção. Então, para isso, eu proponho que você escolha os óleos essenciais de cedro atlas ou limão siciliano. Tanto o cedro atlas quanto o limão siciliano, eles têm esse potencial de modular a nossa frequência cerebral e de facilitar um nível de concentração. E isso vai fazer com que você respire melhor, tenha uma melhora da ativação do eixo HPA, ou seja, a diminuição da liberação de cortisol e uma melhor percepção e também uma melhor resposta ao estresse. Então, você vai ter um impacto profundo ali no seu estado de presença, na sua respiração, na qualidade da sua interação com o seu meio, simplesmente através dessa prática. Então, o que você vai fazer? Você escolhe o cedro atlas ou o limão siciliano, você vai aplicar uma gotinha no pulso, fricciona e respira profundamente. Você vai fazer 3 respirações profundas. Naquele momento que seja mais adequado para você ao longo do seu dia. De repente, aquele momento que você sente que a mente está muito tumultuada, que ela está muito ruidosa, que você precisa parar e reorganizar o seu fluxo mental. É nesse momento que você vai fazer a prática da redução de ruídos mentais, que é um grande biohacking e de uma forma muito natural, de uma forma muito prática. Depois que você fizer essa prática, você vai anotar. Então, anota como você se sente antes, como você está se sentindo logo após a prática e observe como você fica após essa prática ao longo do seu dia. Observe seu estado de presença, observe seu estado de interação com o seu meio. Beleza? Então a gente começa simples, começa fácil, mas com um hack que vai te trazer uma grande resposta aí do seu organismo. O segundo hack que a gente vai utilizar é a melhora do sono. Afinal de contas, o sono é um pilar importantíssimo para a manutenção da saúde crônica. Então, nessa prática, eu vou propor que você escolha 2 óleos essenciais clássicos, ou lavanda francesa ou bergamota. O que eles têm em comum? Eles têm linalol e acetato de linalila. Tanto a lavanda quanto a bergamota são riquíssimos nesses 2 componentes que fazem uma verdadeira modulação do sistema nervoso, fazendo uma ativação parasimpática, favorecendo a liberação de GABA, que literalmente é o interruptor de turn-off do nosso sistema nervoso, e com isso eles conseguem diminuir a hiperatividade neuronal, aquela mente tumultuada que você deita para dormir e continua tendo uma sequência de pensamentos. Isso não pode acontecer. Então, para que a gente diminua essa hiperatividade neuronal, a gente vai recorrer à lavanda ou à bergamota. Então, você escolhe um deles e vai utilizar antes de dormir. De que maneira? Bom, você pode colocar no seu difusor de ambiente, ou você pode acrescentar num óleo vegetal ou num creme corporal para fazer uma pequena massagem antes de dormir. Ou ainda, você pode acrescentar esses óleos essenciais em uma bolinha de algodão e colocar dentro do seu travesseiro. O importante é que você receba esse estímulo e consiga entrar no sono e manter um sono de qualidade. Com isso, você vai observar no próximo dia como é que você dormiu. Dormiu melhor? Dormiu mais rápido? Como é que você se sentiu ao despertar? Você estava mais descansada? Você estava se sentindo mais disposta?
Isso tudo é muito importante. Então, a gente já está ali no segundo dia do seu diário de hackeamento do organismo com aromaterapia. E aí você faz as suas anotações, observa como você se sentiu e vamos seguindo para a terceira prática. No terceiro dia, eu te proponho um hack para aumentar a sua energia e a clareza mental. Então, pela manhã, você vai escolher um óleo essencial ativador, aquele que levanta a sua energia, que te dá um up para fazer as suas atividades. Pode ser o alecrim cineol ou pode ser o hortelã-pimenta. Você vai escolher um desses dois óleos essenciais ou os dois e vai inalar, seja num colarzinho aromático, seja numa fita olfativa ou mesmo num lenço de algodão. Ou, se você preferir, você pinga 2 gotas de cada em uma pequena quantidade de óleo vegetal, fricciona nas suas mãos e você vai aplicar nos grandes músculos, então trapézio, os músculos dos braços, bíceps, tríceps, vai aplicar no quadríceps da coxa, na panturrilha, que são músculos que vão te preparar para entrar em movimento. E junto disso, você vai fazer uma pequena prática, que pode ser de 5 a 10 minutos de alongamento ou de ativação muscular. Pode ser uma prática de agachamentos, pode ser pequenos exercícios que você faça, como polichinelo, por exemplo, que vão ativar todo o seu corpo e sinalizar para o seu organismo que o dia está começando, que você vai se movimentar. Tudo isso vai fazer uma estimulação do sistema nervoso central, vai te ajudar a promover uma energia e liberar a dopamina para o seu organismo. Isso também vai ter um impacto não só físico, muscular, como também na sua função cognitiva. Vai melhorar a sua mente, melhora a sua concentração, melhora o seu foco. Esses dois óleos essenciais, o alecrim cineol, que é rico em cineol, que é um estimulante do sistema nervoso, e o hortelã-pimenta, rico em mentol e mentona, também é um estimulante do sistema nervoso central e vão facilitar essa liberação de dopamina. Então, é tudo que você precisa para começar o seu dia de uma forma bem ativa. Fez essa prática, avalia, anota como é que foi o impacto desses óleos essenciais no seu nível de energia, de foco, pelas próximas horas do seu dia. Como é que foi para você executar os seus exercícios e a sua respiração no início do dia com o auxílio desses óleos essenciais? E aí deixa tudo registrado e vamos para o dia 4. No dia 4, gente, eu proponho uma pausa para regulação emocional. Então, a gente já cuidou da mente, a gente já melhorou o sono, já turbinou ali a energia física e a clareza mental, e agora está na hora de olhar para as emoções. Então, proponho que você faça uma pequena pausa ao longo do seu dia. Pode ser ao meio-dia, pode ser no meio da tarde, como você preferir, num momento que você tenha 5 minutos para ficar em silêncio ou ouvir uma boa música. Então, você vai escolher óleo essencial de gerânio ou meixangue, que são óleos importantes para essa regulação emocional. Ao mesmo tempo, eles acalmam, regulam o seu sistema nervoso, mas eles não vão te dar sono. Então, é por isso que é importante utilizá-los no meio do dia. E aí você pode colocar esses óleos no seu difusor de ambiente. Senta num lugar confortável, escolhe uma boa música, de preferência instrumental, para que você não se atenha à letra da música. Ou se você preferir, você pode ficar em silêncio também. Essa prática de se dar 5 minutos de silêncio vai ajudar você a modular a sua serotonina, vai ajudar você a diminuir a ativação do eixo HPA e a proporcionar uma melhora da sua estabilidade emocional. E aí, o que você precisa fazer depois dessa pausa é identificar qual foi o efeito dessa pausa no seu restante do dia. Se você ficou mais calma, se você ficou mais tranquila, mais receptiva, mais amorosa, mais entusiasmada, o que você sentiu a partir dessa prática? E vamos para o dia 5. Então, no dia 5, eu proponho um detox do corpo e da mente. Você vai fazer um bom banho, um banho bem gostoso, e depois do seu banho você vai utilizar o óleo essencial de mandarina ou de laranja doce ou cítrico da sua preferência. Você vai diluir esse óleo num óleo vegetal ou num creme de massagem e vai aplicar em movimentos circulares no seu abdômen.
Isso vai ajudar você a reduzir os níveis de glicocorticoides, que são substâncias pró-inflamatórias do seu organismo. Com isso, você vai diminuir reações inflamatórias, melhorar o funcionamento do seu intestino e diminuir o estresse em geral. E aí, gente, durante essa prática, mentalize algo importante para você, algo que você deseja liberar, seja preocupações, seja frustrações. Pensa o que você quer se livrar, o que você quer liberar do seu organismo. E perceba o estado físico e mental que você fica durante essa prática. E aí, vamos então para o dia 6. No dia 6, gente, eu proponho um alívio das tensões. E esse alívio de tensões ele vai ser feito pela escolha de óleo essencial de capim-limão ou de manjerona. Então, o capim-limão ele tem bastante citral, que é um componente que ajuda no relaxamento muscular e ajuda também na modulação do estresse, porque ele vai estimular a liberação de serotonina, de endorfinas, vai fazer uma ativação parasimpática junto com o escalda-pés. O escalda-pés quentinho, morninho, ele também faz uma ativação parasimpática. Isso vai fortalecer a sua relação corpo-mente, vai promover o alívio das tensões, vai fazer com que você tenha um restante do dia mais relaxado, mais calmo, mais tranquilo. E é por isso que é importante você fazer esse escalda-pés, então, ao anoitecer, para que você tenha toda essa condição de relaxamento e consiga dormir bem. E aí você anota lá, faz lá no seu caderninho as suas anotações, como você pode se relacionar positivamente com o seu corpo. Como essa relação positiva com o seu corpo, de propiciar uma prática que dá prazer para o corpo, pode afetar o seu humor. Com certeza isso vai ter um impacto super positivo. Essa é uma prática bem interessante também para as mulheres que estão com TPM, no período menstrual com muitas dores, cólicas, dor nas pernas, porque essa prática do escalda-pés ela vai ajudar a regular tudo isso. E no dia 7, então, é o grande dia da integração e do propósito. Depois de fazer 6 dias de práticas com os óleos essenciais, hackeando o seu organismo com os óleos essenciais, você vai escolher, então, o óleo essencial que teve o maior impacto na sua semana. E você vai utilizar esse óleo essencial da forma que teve um impacto mais positivo da sua rotina. Então, você escolhe o óleo, escolhe a prática, une os dois e durante esse uso, durante você estar fazendo essa prática, procura observar quais são os 5 principais aprendizados ou as 5 principais mudanças que você percebeu ao longo dessa semana. E aí escreva, anote também, registre isso, porque isso é material para o seu autoestudo, para o seu autoconhecimento. Com isso, gente, você está consolidando hábitos regenerativos. Você está literalmente criando um plano palpável de autocuidado de uma forma intencional, estratégica, que valoriza a sua saúde, que valoriza o seu bem-estar ao longo prazo. E aí construindo aquilo que a gente chama de saúde crônica. E dentro desse pequeno desafio, defina um compromisso com você. Qual desses hacks você vai continuar integrando na sua rotina? Isso você vai levar para a sua vida, seja num pequeno momento ao longo da sua semana, seja criando um momento mais longo, por exemplo, um sábado a cada 15 dias, para você fazer essas práticas. O importante é que você tenha em mente que essa é uma estratégia de cuidado importante para o desenvolvimento da sua saúde crônica. E tem outras, a meditação, o silêncio interior, o desenvolvimento de atividades de autoconhecimento ou espirituais em grupo, o banho de gelo que está sendo tão falado, que está tão conhecido. Então, todas essas práticas podem ajudar a hackear o seu organismo. Em cada uma delas, procure a presença de um óleo essencial que seja bom para você, que seja agradável para você. Então, assim a gente chega até o final desse momento juntas. Eu deixei aqui algumas referências de artigos que foram bem importantes para a construção desses insights. Inclusive, deixei um artigo de minha autoria, junto com colegas de doutorado em neurociências da UFRN, que fala sobre os efeitos psicológicos e neurofisiológicos da inalação da aromaterapia, ou seja, dos óleos essenciais utilizados por forma de inalação. Então, todas as referências estão aqui, procurem, leiam, se informem sobre isso. E eu deixo aqui para vocês
a minha rede social, a Naturoterapeuta, no Instagram. E se quiserem tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, também pode mandar por e-mail, anaturoterapeuta@gmail. Eu tenho um segundo Instagram, que é o pessoal, que é o Nipassos. Então, me procurem, vamos continuar em contato. Manda aquilo que foi mais legal, que foi mais importante para você, que eu vou adorar saber. E mais uma vez agradeço aqui ao Ian e a toda a organização do Conaroma. Foi um grande prazer estar com vocês ao longo dessa hora. Deixo um grande abraço e que sirva de inspiração para sua rotina, para que possa chegar numa saúde crônica, hackeando seu organismo através da aromaterapia. Muito obrigada.